Fala galera, dá uma olhada na história desse anime aqui. Ser transferido para uma escola de magia por si só já é incrível. Porém, Oliver, o nosso protagonista, descobre que nessa escola há muitos segredos obscuros e pessoas malignas. Hoje eu vou te mostrar vários mistérios novos e fiquem bem atentos, porque eu vou fazer um desafio para vocês durante o vídeo. E quero ver aqui nos comentários quem vai acertar, beleza? Sem mais delongas, bora pro recap. O vídeo de hoje começa com Kate tentando socializar e alimentar aquele troll que a atacou no primeiro dia de aula. Mas há algum tempo ela não tem feito muito progresso com isso. E em seguida, vamos até a sala de aula. Vemos aqui que alguns alunos malditos estão zoando com Kate por estar tentando se comunicar com um troll. E começam a insultar ela na frente de Oliver e dos outros amigos dela. Em dado momento, Guy não se segura e resolve tirar satisfação por causa disso. Mas Oliver o segura, falando que não vale a pena procurar briga e que eles só se dariam mal por isso. Guy então para e resolve ficar quieto. Porém, os garotos seguem insultando cada vez mais, e agora de forma mais pesada. Até que Kate aparece e um dos pilantras que estavam zoando ela se aproxima da garota e começa a zoar com a cara dela na frente da própria Kate. Ela fica oprimida e não sabe como reagir àquela situação. Porém, dessa vez é Oliver quem não se segura, e logo pega sua varinha e usa um feitiço de explosão nos badernistas, que não entendem nadinha. Oliver fala com Guy e pergunta se ele é bom de briga. E logo Nanau se junta a eles e eles macetam os alunos pilantras que estavam tirando o sarro de sua amiga. Mas como vocês devem imaginar, isso não ficou impune, e logo eles ficam presos em um tipo de detenção. Kate vai falar com eles e se desculpa dizendo que tudo aquilo aconteceu porque ela não consegue se defender. Mas Oliver, Guy e Nanau falam que ela não tem culpa. Eles fizeram isso por vontade própria e não se arrependem nem um pouco disso. Em seguida, eles mudam de assunto e começam a pensar sobre o duelo que Andrews propôs a Nanau e Oliver, que acontecerá amanhã. Sheila diz que provavelmente o duelo não será nada justo. Eles devem estar preparados para tudo o que possa vir. No dia seguinte, chega a hora do duelo e eles vão sendo conduzidos por veteranos até chegar no local combinado. Ao chegar, eles notam que há um tipo de coliseu e a batalha acontecerá lá. Eles notam que há muitas pessoas na arquibancada e logo é orientado que apenas Oliver e Nanau fiquem na arena. O restante deles devem ir para a arquibancada e apenas assistir o espetáculo. Antes de começar, eles falam que haverá uma batalha amistosa de demonstração e logo ela se inicia. Basicamente, é uma caça a kobolds, que é um tipo de lobisomem. O objetivo dela é eliminar o máximo possível deles durante um tempo estipulado. E esse será o duelo. Oliver e Nanau não ficam nada satisfeitos com isso. E logo Nanau explode. Ela fala que não há mérito algum lutar com criaturas que não têm vontade de batalhar. E que isso é apenas coisa de gente selvagem e sem inteligência na cabeça. Nanau então vai até Oliver e o chama para ir embora, alegando que esse tipo de batalha não vale a pena nem tirar a espada da bainha. Porém, Andrews diz que teve muito trabalho para organizar aquilo tudo. E não pode deixar que ela saia dessa forma, e ela terá que ficar mesmo que seja à força. Nanau nesse momento fala que lutar contra eles é bem mais divertido do que o que eles proporam anteriormente, e logo se anima. Lá dentro das masmorras, um garoto vai liberar o próximo kobold. Porém, um monstro aterrorizante está lá dentro no lugar do kobold. Dá só uma olhada nele. Acho que o Garibaldo da Vila Sésamo tomou uns venenos pra ficar monstrão, hein? O tal monstro ataca o garoto e o arremessa no meio da arena bem ferido. Logo o bicho sai e vai macetando todos que encontra pela frente. Nanau pergunta a Oliver o que é aquilo. E ele diz ser uma garuda, um monstro épico e muito perigoso. Andrews, por sua vez, ao ver o bicho, diz que está tudo errado. E ele nunca quis nenhum bicho como aquele no duelo. Em seguida, tentam atacar o bicho, mas ele facilmente maceta todos que entram em sua frente, até que ele vai para cima de Andrews e tenta atacá-lo. Mas felizmente para o mago mimadinho, Nanau aparece e bloqueia o ataque do monstrão. E olha só a cara dela, mano. Enquanto todos estão aterrorizados, a mina tá felizona ali em lutar contra ele. Ela segue lutando com o bicho e em dado momento ele usa um ataque especial e logo acertaria Nanau. Porém, Oliver faz sua entrada na batalha e usa um feitiço de vento em Nanau para que o monstro não acerte ela. Após isso, o bichão vem até Oliver e ele vai para cima da galinha gigante para macetar ela. Porém, ela desvia do ataque de Oliver e o ataca no bucho e quase as tripas do garoto saem para fora. Após isso, ele busca um lugar seguro para poder se curar.
E enquanto isso, Nanau fica lutando contra o galinhão. Dentro de uma das masmorras, Oliver encontra Andrews completamente amedrontado. E ele pergunta como eles conseguem lutar sem sentir medo daquele monstro. Oliver fala que tem sim medo, mas provavelmente Nanau não tenha nem um pouco. E diz também estar decepcionado com ele, já que tanto Oliver quanto Nanau esperava ver ele lutando com toda a sua força em uma batalha real e justa. Após isso, Oliver termina de se curar e volta para ajudar Nanau. Eles armam um plano e vão para cima do bichão. Oliver fica responsável por criar uma abertura para que assim Nanau possa passar a peixeira no bicho. Ele faz assim como planejado e interrompe o ataque do bichão. Porém, o seu plano dá errado. O monstro rapidamente se recompõe e vem na direção do nosso protagonista. Oliver, em desespero, se coloca na frente dele e manda Nanau atacar logo após o bicho acertar ele. E assim, ele fica pronto para se sacrificar. Mas logo antes dele ir de vala, Andrews aparece e usa um feitiço de vento e manda o bichão para longe. Após isso, Nanau encontra a brecha que precisava e vai para cima da galinha gigante. Ela pula e desce a peixeira no pescoço da galinha, que tem a cabeça cortada fora. E assim, eles conseguem derrotar o monstro épico. Após o derrotarem, Oliver vai agradecer a Andrews e diz que só venceram graças a ele. O garoto começa a se abrir e fala que teve muito medo de lutar. Porém, ele tinha mais medo ainda de ser uma vergonha para o seu clã. E pergunta a eles como eles podem lutar contra aquilo sem sentir medo algum. Nanau explica que o jeito samurai dela não permite que ela fuja do seu inimigo, não importando quem ele seja. E assim eles meio que se resolvem. E vocês lembram do desafio que eu falei lá no começo do vídeo? Então, ele vem agora. A garuda que eles derrotaram foi mandada por essa mulher que aparece aí na tela. O desafio é vocês conseguirem adivinhar quem é essa pessoa. Dá pausa aí no vídeo e comentem quem vocês acham que é. Daqui a pouco no vídeo vocês vão descobrir quem é. E aposto que poucos acertarão. E aproveita que desceram aí e já deixa aquele like e se inscreva, hein? No dia seguinte, Kate vai dar comida para o Troll assim como faz todos os dias. E aquela veterana que virou amiga de Kate diz que admira a dedicação que ela tem, mas acha impossível que ele coma ou socialize com ela. Porém, antes mesmo dela terminar de falar, Kate grita e a tal veterana vê o Troll mandando brasa no rango que ela colocou. Mais tarde, enquanto estão no refeitório, vários garotos e garotas vêm falar com Nanau. Vemos aqui que após a luta contra a garuda, Nanau ficou bem popular entre os alunos. Mas Kate fica incomodada, já que Oliver também lutou e não está recebendo nenhum crédito por isso. Eu não sei vocês, mas eu acho que Kate gosta de Oliver, hein? Sheila diz que entende Kate e fala que Oliver merece um presente. E ela decide que irá dar um beijo nele para o recompensar pela vitória contra o monstro. E Oliver se assusta, e Kate fica com muitos ciúmes. Em seguida, Nanau chega e pergunta o que está acontecendo. Sheila fala que está dando um beijo para recompensar Oliver pela batalha de ontem. E em seguida, Nanau vai até Oliver e o beija no rosto, deixando Kate com mais ciúmes ainda. Mas Nanau fala que agora é a vez dele, e já que ela lutou, ela também merece um beijo. Oliver diz que não tem jeito, e logo se aproxima para beijar ela. Porém, quando ele iria beijá-la, uma garota aparece e chama por Oliver. Ele olha e vê quem é, e se dá conta que é sua prima. Ela também dá um beijo nele e se despede. Ela fala que só veio dar um oi. Enquanto isso, Nanau tá lá esperando o beijo dela. Em seguida, eles vão para a aula de poções. E o professor explica que elas podem ser bem perigosas. Então, eles devem prestar bem atenção em todos os detalhes. Oliver vai surpreendentemente bem. E após acabar a sua, ele ajuda seus colegas. Em dado momento, ele vê um dos alunos fazendo besteira e logo vai ajudá-lo. E de repente, várias pessoas têm problemas com as poções. E Oliver rapidamente consegue resolver todos os problemas. Após ele ajudar Peter, o professor o parabeniza e diz que ele parece um especialista em poções. E pergunta o nome dele. No fim daquela aula, Andrews dá um conselho a Oliver e ele fala para Oliver não dar moral para aquele professor, já que ele tem o costume de explorar os alunos talentosos. Mais tarde, uma garota chama o grupo de Oliver para conversar, e ela confessa que foi ela quem colocou o feitiço em Kate no primeiro dia de aula. Aquele feitiço que fez com que ela saísse correndo em direção ao Troll. E ao revelar isso, ela pede desculpas e fala que foi obrigada a fazer isso, mas não sabe dizer quem foi que obrigou a ela. Após isso, Kate vai dar comida para o Troll, e surpreendentemente ele começa a falar com ela. O Troll aconselha ela a ficar longe, e diz que aquela pessoa é perigosa, e nesse momento,
Ao fundo mostra aquela veterana que se aproximou de Kate. E agora eu duvido que você não saiba quem é a pessoa misteriosa do desafio. Comente aí se você acertou. Após isso, Oliver, conversando com Nanau, liga os pontos e vai correndo até Kate por perceber que ela corria perigo. Ao chegar no local, encontra apenas a espada dela, e o Troll fala que aquela garota a levou, e também diz que acha que ela levou Kate para o labirinto subterrâneo, e logo Oliver e Nanau vão até lá. No labirinto, Oliver pensa em chamar Godfrey, o representante dos alunos que salvaram eles em um dos episódios passados. Mas antes dele o chamar, um tipo de poeira os envolvem e teleportam eles para um tipo de sala. Lá, eles encontram Milligan, aquela garota esquisita que se aproximou deles. Ela diz que fez experimentos com aquele troll e finalmente conseguiu fazer ele falar. Porém, ele nunca falou com ela. E recentemente, Kate foi capaz de fazer ele falar. E por isso, ela gostaria de abrir o cérebro da garota para entender como ela fez isso. Olha que maluca, mano. Obviamente, Oliver e Nanau não concordam com isso. E logo Nanau avança para cima dela. Porém, a garota revela seu outro olho e usa um tipo de habilidade que começa a petrificar Nanau. Porém, Oliver consegue cancelar o feitiço e Nanau volta ao normal. E agora, eles terão uma batalha muito da hora. Oliver fala para Nanau não deixar que o olhar dela petrifique, e logo eles vão pro fight. Os dois avançam rapidamente e Oliver começa usando o feitiço de raios. Porém, Milligan devolve na mesma moeda e Oliver nota que o dela é bem mais poderoso. Em seguida, Nanau é quem avança e vai para cima da veterana. Porém, Milligan vai conseguindo lidar facilmente com Nanau. E em dado momento, ela usa um feitiço de terra e faz Nanau tropeçar. E logo em seguida, ela parte para macetar nossa samurai. Porém, Oliver, bem atento, assim que Nanau tropeça, lança um feitiço de fogo e impede Milligan de acertar Nanau. Milligan elogia Oliver dizendo que ele é bem talentoso, e ainda por cima, usa os feitiços no momento exato. Porém, Oliver não quer saber de conversa e logo ergue uma parede de terra na frente de Milligan, e em seguida, usa um feitiço de vento para fragmentar a parede e disparar vários projéteis na veterana. Ela consegue se defender e diz que foi surpreendida. Em seguida, Nanau avança novamente e segue batalhando contra ela. Milligan diz que eles estão dando muito trabalho para ela, então ela diz ser obrigada a apelar contra eles. Ela usa o feitiço de raios e eles se abrigam. Em seguida, Oliver destrói alguns frascos que haviam em cima da mesa para distrair Milligan, e nesse momento, Nanau aproveita a abertura para ir com tudo contra a veterana. Mas infelizmente para ela, Milligan já havia previsto seu avanço e cria um buraco no chão onde Nanau cai. Em seguida, ela taca fogo no buraco com Nanau lá dentro. Mas podem ficar tranquilos, Nanau sai pistola e de lá avança rapidamente contra Milligan. A veterana então recua e usa o feitiço de vento contra nossa samurai. Porém, algo estranho acontece. Nanau manipula com a ponta da sua espada todo o feitiço de Milligan e o desvia para outra direção. Aqui, tanto Oliver quanto Milligan ficam impressionados. Oliver, em seus pensamentos, diz que Nanau fez isso subconscientemente. Ela apenas sentiu a magia e como ela tem a espada como se fosse uma extensão do seu corpo, ela apenas desviou o feitiço como se fosse algo natural. Milligan, por sua vez, agora ficou muito animada com Nanau e disse que quer saber até onde vai o limite dela. A veterana maluca diz que nunca havia se divertido assim e se empolga bastante com a luta. Em seguida, Nanau e Oliver avançam em direção a Milligan. Ela se defende, porém, Nanau logo avança pelas costas dela. Mas não seria fácil assim derrotá-la, né? Você lembra no episódio passado que ela usou o olho de basilisco para petrificar Nanau? Então, a mulher pilantra tem outra carta na manga. Ela também tem um olho de basilisco em sua mão. E logo usa isso para tentar novamente petrificar nossa samurai. Porém, agora você vai ver algo incrível. Nanau percebe esse segundo olho e nota que sua velocidade não será suficiente para macetar Milligan antes que ela seja atingida pela maldição do olho de basilisco. Nanau então simplesmente corta o espaço-tempo e assim, mesmo que a maldição seja usada na velocidade da luz, Nanau agora é capaz de cortá-la. E assim acontece. Com essa incrível habilidade de Nanau, ela consegue cortar a mão de Milligan, que logo cai desacordada no chão. Após isso, Nanau vira para Oliver e, como se nada tivesse acontecido, comemora a vitória com ele. Oliver, pensando, percebe que Nanau fez aquilo subconscientemente. Ele diz que ela viu o espaço-tempo e a distância que separava ela do seu alvo como um obstáculo, e para driblá-lo, ela simplesmente os cortou.
Assim, não importa a velocidade da maldição do olho de basilisco, Nanau sempre chegaria antes de ser atingido. Oliver continua pensando e diz que isso é uma técnica impossível de ser bloqueada. Em outras palavras, isso é uma magilâmina. E aqui temos a primeira magilâmina do anime revelada. Já era tempo, né? Afinal, isso é o que dá nome ao anime. Oliver complementa dizendo que essa magilâmina não bate com nenhuma das outras 6 magilâminas existentes. Minha aposta foi de F. Eu apostei em um dos vídeos passados que seria Oliver quem manifestaria a 7ª magilâmina. Em seguida, Oliver faz os primeiros socorros em Milligan, já que não é necessário mandar ela de vala. Após isso, Nanau diz que agora quer o beijo dela para comemorar a vitória. Mas novamente, antes dela ganhar o beijo, os veteranos chegam e perguntam se os dois estão bem. Godfrey vê Milligan desacordada e diz que parece que eles não precisarão de ajuda. Os veteranos falam que receberam uma denúncia anônima que dizia que eles estavam sendo atacados por Milligan, e assim vieram de imediato. Mas eles falam que estão surpresos que 2 calouros foram capazes de derrotar Milligan, já que ela é realmente bem forte. Oliver fala que ficará bem, mas ainda está preocupado com Kate, e em seguida, eles vão até a enfermaria para ficar com ela. Kate, ao acordar, dá de cara com todos seus amigos, e Oliver começa a explicar a ela tudo o que aconteceu. Dizem que Milligan se interessou por ela assim que ela conseguiu fazer o Troll falar, e por isso ela tinha interesse de estudar o cérebro de Kate. Porém, Kate apenas pergunta como o Troll vai ficar. Oliver responde que devido a ele ser um espécime único e inteligente, ele ficará bem. E Kate, ao saber disso, fica bem animada e começa a sorrir. Em seguida, ela vai até Oliver e Nanau e os beijam para agradecer por terem salvado ela. Mano, eles estão criando um costume estranho entre eles, tudo é beijo agora. Após isso, ela começa a sorrir de toda aquela situação e diz não ligar pra nada daquilo. Kate fala que a escola é cheia de gente como Milligan e ela deve se acostumar com isso, caso contrário ela ficará sempre triste quando coisas desse tipo acontecerem. Oliver, ao ver a pureza da garota, se emociona bastante e começa a chorar. Kate se desculpa e pergunta se algo que ela falou o fez chorar. Oliver nega e diz que está muito feliz de ter conseguido proteger o sorriso e a felicidade dela. No dia seguinte, enquanto caminhavam, eles dão de cara com Darius, aquele professor de poções do vídeo passado. Ele vem até Oliver e o chama para acompanhá-lo em uma missão nas masmorras. Enquanto andavam pelo labirinto, ele explica a situação. Darius fala que está indo recuperar a pesquisa de um aluno, uma tarefa que, segundo ele, costuma deixar para outros fazerem. Porém, essa é especial, já que o aluno que pesquisou era muito inteligente. Porém, ao chegar perto de finalizar o feitiço, esse aluno foi de arrasta para cima e Oliver pergunta ao professor se o tal aluno foi consumido pela magia. Darius confirma e diz que essa é a forma mais honrosa de ir de vala, já que quando um mago é consumido por magia, ele sempre deixa um legado importante. E é assim que a magia tem evoluído durante séculos. Em dado momento, Darius se depara com monstros bem fortes. Monstros esses que Oliver diz ser bem mais fortes que a garuda que eles tiveram muita dificuldade para enfrentar no vídeo passado. E apesar desses monstros serem ridiculamente fortes, Darius acaba com ele numa facilidade incrível. E em seguida, eles chegam a um tipo de salão e avistam um portal estranho. Darius comenta que os monstros que saíram dali devoraram uns aos outros, e aqueles que ele enfrentou agora há pouco foram os que sobraram disso tudo. Ele vai até o portal e consegue fechá-lo. E galera, é agora que o pau vai quebrar. Lembram no início do vídeo que eu falei que Oliver finalmente revelaria o seu poder que ele sempre escondeu? Então, saca só no que vai acontecer aqui, meu parceiro. O couro vai comer. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreva pra me dar aquela moral braba, beleza? Eu mereço, vai. Vamos voltar pro vídeo. Oliver diz que quer fazer uma pergunta a Darius, e o professor manda ele prosseguir com ela. Oliver pergunta a ele o que ele estava fazendo no ano de 1525, na 4ª noite do 8º mês. E nesse momento, Oliver faz uma cara macabra e parece estar muito pistola com o tal professor. Darius fala que essa é uma pergunta muito interessante, porém, é interessante até demais. E diz que às vezes, ao fazermos uma pergunta, recebemos algo muito pior do que a resposta desejada. E pergunta a Oliver o quanto ele sabe. Oliver, já bem puto, manda ele não responder sua pergunta com outra pergunta. E diz que é ele quem está fazendo as perguntas por aqui. O professor então pergunta se ele era o alvo de Oliver desde o início. E diz estar surpreso que um parente daquela mulher ainda vive. Em seguida, Oliver vai pro fight. Ele saca sua espada e vai pra cima do professor. Darius também fica muito pistola e parte pra cima do garoto. Porém,
No primeiro ataque, Oliver vê que seu nível de espada é muito mais baixo do que o do professor, e logo ele sofre uma peixeirada no pescoço. Mas não se preocupem, é agora que o nosso protagonista mostra os seus verdadeiros poderes. Oliver, pensando, diz que a habilidade do professor é bem superior à dele, e o garoto começa a mentalizar todas as opções que ele teria para vencer aquela luta. Porém, em todas as possibilidades que ele mentalizava, ele ia de vala. Ele chega a dizer que em 10.000 opções, nenhuma ele conseguiria ganhar do professor. Porém, finalmente ele encontra a única possibilidade de vitória. Oliver então segue o fio do tempo na direção daquela possibilidade. E lembram que agora há pouco ele teve seu pescoço cortado? Então, nessa realidade alternativa que ele encontrou, ele conseguiu desviar do ataque do professor e o contra-atacou, macetando ele com muita força. Oliver diz que essa é a quarta magilâmina, que tem o nome de Angustávia, o fio que atravessa o abismo. Darius, caído no chão, diz que isso não é possível, e aquela magilâmina deveria ter ido de vala junto com aquela mulher 7 anos atrás. Oliver, por sua vez, diz que sim, houveram coisas que eles foram capazes de tirar da mãe dele, mas isso certamente não foi uma delas. E agora, Darius nota que Oliver é filho da mulher ao qual ele torturou e mandou de vala no passado, e em seguida, Oliver diz que o feitiço Dolor só pode reproduzir uma dor que o lançador do feitiço já sentiu. E Oliver fala que fez questão de sentir as 128 formas de dor que eles infligiram em sua mãe. E manda Darius procurar as palavras certas, e enquanto ele não as encontrar, Oliver seguirá o torturando. Oliver segue lançando o feitiço Dolor nele, até que o cara não tenha mais vontade de viver. E finalmente, Darius pede para ele acabar com aquilo de uma vez. Oliver diz que sim, essas eram as palavras que ele queria. E logo finaliza o cara. Em seguida, seus primos chegam e perguntam a ele se ele acabou. Sharon tenta se aproximar de Oliver, mas ele manda ela se afastar, já que não quer que ela se suje com toda aquela podridão. Em seguida, Oliver sobe em uma pedra e rapidamente vários alunos aparecem e se curvam diante dele. E confesso a vocês que nessa parte eu não entendi nadinha. Em seguida, Oliver é meio que coroado e ele promete mandar de vala cada um que torturou sua mãe naquela noite. Oliver faz uma lista dos próximos, começando por Vanessa Alves, seguido por Francis Gilchrist, Enrico Forghieri, Demetrio Aristides, Baldia Muesi Camille e, por fim, mas não menos importante, Esmeralda, a diretora da academia, que foi quem covardemente apunhalou sua mãe pelas costas. Um tempo depois, todos aqueles magos que estão na lista de Oliver se reunindo em um tipo de reunião, óbvio. Nela, eles discutem o sumiço de Darius e começam a especular o motivo dele ter desaparecido. A diretora fala que já fazem 4 meses desde que ele desapareceu, e por esse tempo todo já dá pra deduzir que ele foi de vala. Uma velha fala que Darius não era tolo a ponto de ser eliminado no labirinto, e que provavelmente isso foi obra de alguém. A professora de biologia mágica diz que qualquer um ali poderia ter feito isso, mas acha que nenhum deles presentes teria eliminado Darius. Ela começa a suspeitar de McFarlane, o pai de Sheila, que ao ser citado se revela no teto de cabeça para baixo, e diz que fica feliz por acharem que ele tem tanto valor. A diretora fala com ele e manda ele não interromper. Ele pede perdão e diz que não conseguiu se conter. Em seguida, a diretora fala que ninguém ali presente está envolvido com o sumiço de Darius, e fala que se isso não for verdade, quem quer que tenha mandado ele de base será seu inimigo. Em seguida, uma das presentes pergunta o que ela faria se descobrisse que quem mandou ele de vala fosse na verdade um aluno. A diretora apenas diz que não faz diferença. Esse aluno apenas iria se arrepender de tamanha estupidez. Após isso, vemos Peter dormindo e parece estar sofrendo um pouco. E logo após isso, ele tem um tipo de sonho onde repentinamente os peitos dele crescem e ele fica com muito calor. Ele acorda assustado e checa seu peito para ver o que houve. E nesse momento, ele vê que realmente está com os peitões e dá um grito. Oliver acorda e pergunta o que houve. Peter diz que não foi nada e manda Oliver não chegar perto dele. Mais tarde, eles se reúnem na frente do local onde será a próxima aula. Os amigos de Peter perguntam a ele o que houve, já que ele parece estar meio estranho. Ele, por sua vez, manda eles ficarem quietos e que deixem ele em paz durante aquele dia. Eu não sei vocês, mas eu acho que além dos peitos ele também conseguiu uma bela de uma TPM. Ele se afasta e Oliver diz que é melhor deixar ele em paz um pouco. Após isso, Sheila vê sua prima passando e tenta falar com ela. Porém, a garota não dá a mínima e segue andando. Nanau vai até Sheila e pergunta a ela se ela conhece aquela garota. Sheila explica que sim, aquela garota é sua prima e quem a acompanha é seu assistente, Faye, e diz que desde que as aulas começaram ela tem mantido distância de Sheila. Após isso,
finalmente o professor chega. Ele diz que se chama Dustin Hedges e ele irá dar aula de voo com vassouras para eles. Kate fica muito animada, já que são necessários 6 meses de escola para começar a ter suas primeiras aulas de voo. Porém, Nanau não parece muito animada com a ideia. Ela diz que se fosse voar em cima de uma criatura viva tudo bem, porém, em cima de uma vassoura ela não tem muita confiança. Oliver diz que se esse é o caso, ela está se enganando, já que as vassouras são na verdade seres vivos, e por isso ela não deve se preocupar. Em seguida, o professor abre o galpão, e lá dentro eles observam várias e várias vassouras. O professor explica que algumas são mais amigáveis, e outras nem tanto assim, e essas podem ser até um pouco perigosas. Nanau observa as vassouras e diz que agora entende o que Oliver havia dito sobre elas serem seres vivos. O professor fala que é exatamente isso, e diz que elas se alimentam das partículas mágicas e elementais da atmosfera, além da mana que recebem dos magos que as montam. E ele diz também que cada vassoura tem sua preferência por tipos específicos de pessoas, e devido a isso não é qualquer vassoura que vai se deixar ser montada por qualquer um. Vemos aqui que Oliver já tinha sua própria vassoura, então ele não teve que procurar uma. Enquanto isso, todos se surpreendem com Nanau, já que várias vassouras se interessaram por ela. Oliver fala que é claro, já que a mana dela é bem atrativa. Porém, Nanau vai andando e logo avista uma vassoura parada no canto da parede, e logo vai até ela. O professor manda ela tomar cuidado, já que aquela vassoura é bem violenta, e se ela não tomar cuidado irá se machucar. Oliver olha a vassoura e fica um pouco intrigado, mas já vocês descobrirão o porquê. Nanau chega na vassoura e tenta pegá-la, porém, a vassoura reluta em aceitar Nanau. A garota então vai conversar com ela e diz que seu antigo cavalo era igual a ela, e só deixava que o seu dono montasse nele. Após ela conversar um pouco com a vassoura, ela finalmente aceita Nanau, e as duas saem voando. O professor, por sua vez, fica muito frustrado, já que ele tentou domar ela por muitos anos, e falhou miseravelmente. Sheila diz a Oliver que ela está voando graciosamente, e que isso seria difícil até para alguém muito experiente. Oliver, nesse momento, após observar muito a vassoura, não tem mais dúvidas. Aquela realmente é a vassoura que sua mãe voava antigamente, e ele fica muito intrigado do porquê logo essa vassoura ter escolhido Nanau. Após isso, eles vão até o refeitório e vão conversando enquanto não chega a hora da próxima aula, a aula de alquimia. Eles começam a falar que há muito tempo eles vêm tendo professores substitutos, já que o professor Darius sumiu e nunca mais tiveram notícias do seu paradeiro. Mal sabem eles que quem mandou Darius de vala está bem ali. Em seguida, o pai de Sheila aparece e ela se assusta. Ele abraça ela e começa a paparicar a garota em público, o que a deixa com muita vergonha. Peter, ao vê-lo, fica muito empolgado, já que o pai de Sheila é quem escreveu os livros que ele tanto ama. Sheila briga com ele e pergunta por onde ele esteve por todo esse tempo. Ele, por sua vez, responde que esteve em vários lugares e se desculpa por não dar atenção à sua amada filha. Sheila, por sua vez, diz que ele deve mesmo pedir desculpa para Nanau e não para ela, já que ele simplesmente largou a garota na escola e foi comprar cigarro. Não, pera. Logo depois ele revela que ele é quem será o próximo professor de alquimia, o que deixa Sheila desesperada. Logo eles vão até a sala de aula, e o professor pergunta se alguém já leu algum de seus livros. Logo de cara, Stacy, aquela garota que não quis falar com Sheila, diz que sim, ela leu até o 13º livro. E diferente de como foi com Sheila, ela parece bem afim de falar com seu tio, o que sugere que o problema é realmente com ela. Em seguida, Peter diz que leu também, e no caso dele, ele leu até o volume 25. O que deixa ele muito feliz. McFarlane diz que devido a isso, ele irá trazer um presente para ele da próxima vez que ele viajar para a Ásia. Peter fica muito feliz, porém, logo passa mal e fica meio tonto. Oliver observa atentamente e suspeita ter a ver com o que aconteceu durante aquela madrugada. Em seguida, eles são recebidos pelo velho maluco que estava lá naquela reunião no início do vídeo. Ele explica que ele é quem dará as aulas de engenharia mágica. O seu nome é Enrico Forghieri, italiano, capite? E ele fica chupando esse pirulitão aí, lá ele. Ele diz que ensinará para os alunos a fundação da civilização mágica, e em outras palavras, a teoria e prática que eles precisarão para criar estruturas e itens mágicos. E logo na primeira aula, ele dá 4 caixas armadilhas que eles devem desmontar em apenas 60 minutos. Ou então elas ativarão suas armadilhas e eles estarão em sérios apuros. E logo começa. Os alunos se dividem em grupos e logo tentam desarmar. Porém, eles têm muita dificuldades e não progridem nada, até que finalmente o tempo irá acabar.
Eles correm, porém, Peter se sente mal e cai no chão. E nesse momento, uma das caixas abre do lado dele e várias cobras saem de lá. Mas felizmente para Peter, e não tão felizmente assim para Oliver, o garoto entra na frente das cobras e leva todas as picadas por ele. Lá ele. O professor, ao ver que todos falharam, fica muito feliz. Guy, ao ver aquelas cobras, toma a iniciativa e se molha. Após isso, as cobras o atacam e ele usa um feitiço de eletricidade para mandar todas as cobras de vala. E ele fala que é assim que eles lidam com cobras onde ele mora. O velho Biruta fala que foi esplêndido, e logo joga pirulito pra todo mundo, e diz que nele há antídotos, então é melhor eles chuparem logo. Mano, esse episódio aqui tá cheio de lá ele, hein? Em seguida, Peter se desculpa com Oliver, e ele fala que não tem problema. Oliver fala também que após a aula, ele quer conversar a sós com ele sobre a mudança que ele teve. Oliver fala que teve certeza quando encostou no corpo dele mais cedo, e pergunta se ele trocou de sexo. Peter confirma e diz que teve um sonho estranho, e que quando ele acordou de manhã, ele estava com uns peitão e não tinha mais Bilal. E logo mostra para Oliver como ficou. Oliver não perde tempo e faz logo outra pergunta. Ele pergunta a Peter se lá embaixo também mudou, e o garoto, ou garota agora, confirma. Oliver então fala que o que ele tem é muito raro no mundo da magia, e na verdade ele é um reverse, uma pessoa que pode mudar de gênero. Em seguida, Carlos, aquela menina, aparece. Sim, o nome dela realmente é Carlos. E ela diz que além do que Oliver disse, há outras coisas que ele precisa saber. E entrega um convite a ele. E diz para ele ir na tal reunião naquela noite. Oliver vai junto com ele e ao chegar eles veem que há um tipo de festa para estudantes com condições especiais. Inclusive alguns reverses igual a Peter. Lá, eles apreciam uma boa música e comem também, além de socializar entre eles, visto que todos têm dificuldades em socializar na escola devido às suas adversidades. Em dado momento, Oliver fala que pode pedir para mudar ele de quarto se ele não se sentir confortável. Peter, com vergonha, diz que não precisa. Ela, ou ele, ficará com Oliver, e diz apenas que irá pôr uma cortina em sua cama para ele não espiá-la. No dia seguinte, eles vão conversando enquanto andavam pela escola, e avistam várias pessoas voando em vassouras. Nos é explicado que há alguns esportes que usam vassouras. Qualquer semelhança a Harry Potter é mera coincidência, porém, é um pouco diferente. Eles usam um tipo de bastão para derrubar os adversários. Nanau, ao observar, fica impressionada, e Sheila fala com Oliver que Nanau iria se dar muito bem em esportes com vassouras, e ele confirma. Nesse momento, um cara estranho aparece. Oliver pergunta quem ele é, e o garoto se apresenta. O seu nome é Túlio Rossi, um aluno do primeiro ano assim como eles. O garoto é extremamente inconveniente, e antes de ir embora ele provoca Peter dizendo que logo eles se encontrarão. Após isso, eles vão até a aula de artes de espada. Eles estão simulando batalhas, até que chega a vez de Peter justamente contra aquele garoto esquisito de agora há pouco. Peter vai com tudo pra cima dele, porém é facilmente derrotado pelo garoto, o que o deixa muito frustrado. E para piorar, antes dele se retirar, o garoto começa a zoar ele, o deixando bem frustrado. Peter não tem escolha e pede para que os seus amigos o treinem para ele ficar mais forte. Eles aceitam e logo o treinamento de Peter começará, sendo dividido por dois estilos de luta. Um será ensinado por Oliver e outro por Sheila. Eles vão treinando e em seguida vão almoçar no refeitório. E lá, o cara inconveniente aparece novamente para provocar Peter. E em seguida, ele grita para todos ali que gostaria de fazer uma disputa entre os alunos do primeiro ano. E essa disputa seria para descobrir qual deles é o mais forte, e logo pede para aqueles que quiserem participar se pronunciarem. A prima de Sheila logo se propõe a participar, e após ela, outras pessoas também se prontificam, e obviamente, Nanau, Oliver e Sheila também participarão. As regras são bem simples, eles terão 2 moedas, e a cada derrota eles ganham uma moeda de quem foi derrotado, até restar apenas um com todas as moedas, e esse será o campeão. Logo temos o primeiro duelo, e ele é entre Nanau e uma garota chamada Mira. Essa garota vai toda confiante pra cima de Nanau, sabendo que ela não é boa com feitiços. Porém, Nanau, com uma facilidade incrível, desvia de suas habilidades e facilmente derrota a garota com um único golpe, deixando ela totalmente rendida. Em seguida, Oliver segue treinando Peter. Oliver fala que ele evoluiu muito, e que eles seguem melhorando muito rápido. Após Peter ir embora, a subordinada de Oliver aparece e diz que Shannon e seu primo Gwyn estão o chamando para tomar um chá. Oliver então entra no labirinto e segue andando até o local que eles combinaram de se encontrar, até que finalmente ele chega até onde o seu primo chamou.
Assim que ele entra, Shannon vem e lhe dá um abraço. Em seguida, Gwyn manda ele tratar esse local como se fosse a sua própria casa, e ele pode usar como quiser para treinar ou em suas experiências. Oliver agradece e diz que antes de chegar ali ele encontrou Ophélia. Ao falar isso, Shannon fica muito curiosa e interessada, e agora descobrimos que Shannon já foi muito próxima dela, e por algum motivo as duas se afastaram. Após isso, Gwyn diz o motivo dele ter o chamado ali. Ele quer saber sobre Nanau, e pergunta se Oliver tem certeza que ela usou mesmo uma 7ª Magilâmina. Oliver diz que não pode dar certeza absoluta, porém, ele fala que sua intuição diz que sim, realmente é a 7ª Magilâmina. Complementa também que apesar de ser imperfeita, ele usa uma Magilâmina, e isso diz a ele que a habilidade que ela usou é parecida com a dele. Gwyn fala que além disso, ela tem muito carisma e atrai as pessoas à sua volta. E isso lembra a ele uma certa pessoa. Oliver diz também que a vassoura que sua mãe sempre usou escolheu Nanau como sua dona. E fala que também há algo em Nanau que o faz ficar encarando ela às vezes sem nem mesmo perceber, como se ele não pudesse deixar ela sozinha. Gwyn manda ele ter paciência, já que ser atraído a algo é de grande importância para um mago, e aquela garota provavelmente será alguém que o mudará por completo. E manda Oliver deixar em seu coração os sentimentos que ele não consegue expressar. Após isso, ele vai indo embora pelo labirinto. Porém, durante o trajeto ele percebe que está sendo seguido, e logo manda Rossi se revelar. O garoto pilantra aparece e diz que realmente ele é bom em detectar magia. Oliver pergunta o que ele quer, já que está o seguindo. Rossi fala que não quer nada, apenas veio lutar contra ele para ganhar sua moeda, e diz também que aquela luta irá revelar qual dos dois é o melhor. Ele diz a regra, e é apenas a seguinte: sem magia, exceto o feitiço de antiletalidade. Oliver concorda e logo saca sua espada. Lá ele! Eles começam a luta e o cara já começa tapeando Oliver. Vemos que ele tem um estilo de luta bem sujo, usando truques e artimanhas para ter vantagem. Ele vai conseguindo pressionar Oliver e até consegue acertar alguns golpes com um tipo de soco inglês. Em dado momento, eles param e o garoto pergunta se ele não está surpreso pelo estilo de luta dele. E diferente do que ele esperava, Oliver apenas o agradece e diz que agora vai lutar a sério. Eles vão pro fight e Oliver rapidamente o imobiliza, e enquanto isso, dá uma aula sobre os estilos básicos a ele. Após isso, o garoto consegue se soltar, porém, Oliver o maceta com muita força e derrota o garoto. Ele entrega sua moeda e logo vai embora frustrado. Oliver dá outro conselho a ele, e diz que ele deve procurar aprender um dos estilos de luta básicos, já que esse seu estilo de lutar logo terá um limite e ele não poderá mais evoluir. Após sair do labirinto, ele encontra Karsten, a sua subordinada. Ela vem falar com ele e diz que seu desempenho na luta foi maravilhoso e ele demonstrou sua superioridade. Oliver a cumprimenta e diz que não foi uma boa vitória. A garota, por sua vez, diz que foi incrível e diz adorar esse lado dele. Mas ela fala que a sua gentileza é o que estraga um pouco o brilho dele, insinuando que ele deveria ser um pouco mais malvado. A garota esquisita fala que se ele quiser mandar ela de vala agora para recuperar o seu brilho, ele pode. Olha que maluca, mano. Oliver, por sua vez, diz que as bochechas delas estão vermelhas e pergunta se ela bebeu. A garota fica toda envergonhada e todo aquele jeito frio e sombrio que ela tinha foi embora. Ela fica com muita vergonha do que falou e logo sai correndo. E nesse momento, nos é mostrado o garoto que foi macetado por Oliver, e vemos que outro aluno do primeiro ano o desafiou para uma luta no labirinto. E assim o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Então já se inscreva aqui no canal, meu querido otaku. Assim você fica ligado e não perde nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita também para deixar aquele like maroto que me ajuda demais, beleza? E por fim, deixei aqui na tela final um vídeo incrível. Ele conta a história de Pastry, um garoto que foi de vala após um doce gigante cair no seu coco. Ele renasceu em um mundo de fantasia e magia, e lá ele fará de tudo para realizar seu sonho de criar a Terra dos Doces. Cliquem aqui na tela e vão lá que está sensacional, beleza? Até a próxima e fui!